O Arthur nasceu em que ano? 2008. 2008 e depois e 2011. 2011, né? E aí, como é que foi esse processo da empresa, que era uma startup, né? Vocês começaram ali botar um tijolo em cima do outro, e aí depois essa empresa ganhou um corpo. No Burger King? Como é que foi esse processo de sair de uma empresa que era um sonho que vocês estavam montando, e depois que ela ficou montada e você já tinha estrutura para fazer contratações com dinheiro? O que mudou na tua cabeça de empreendedora nessa outra fase da empresa? É o que você falou, degrau por degrau, né? E eu acho que a gente tem que aprender a gerenciar essa ansiedade, porque as coisas não acontecem no curto prazo, principalmente na empresa. Então, é uma coisa que a gente vai sentindo as coisas prosperarem, mas a gente tinha um escritório, tinha um sócio-presidente que era um cara muito experiente, então ele ia muitas vezes para Porto Alegre, dava uns pitacos assim, eu falava assim, cara, não acredito que eu não pensei nisso antes. Então, a gente vai aprendendo com o processo. E ele que liderava muito essa coisa da expansão. A nossa função era, você tem que ser muito excelente na operação. Então, esse era o nosso papel. E outra coisa que eu aprendi muito com ele, primeiro você coloca dinheiro para dentro, depois você resolve as coisas. Porque se não tiver dinheiro para dentro, você não consegue pagar as contas. A gestão está ruim, muita gente se perde fazendo planejamento, planilha aceita tudo, e aí quando vai ver não entrou dinheiro, e está sangrando e fale, né? Então, eu acho que foi um processo lento, não foi uma coisa muito rápida, mas a gente pode contar muito com a experiência dele para poder guiar assim, essa jornada. Eu lembrei de uma frase que meu pai falava também, que a venda é o motor da empresa. Uhum. E o motor ele tem que continuar funcionando para o carro ir para frente. Muito bom isso aí. Tu falou desse mentor aí que era um parceiro. Qual a importância de trabalhar com pessoas que você admira, pessoas que agregam, que são mais competentes em outras áreas para você? E como é que você lida com os conflitos no trabalho? Porque o trabalho, acho que tem gente que acha que é parque de diversão, né? Que vem aqui só para rir, feliz e tal, mas também tem muito estresse. Como é que tu lida? Júlia, eu acho que empreender não tem nada a ver com CNPJ. Eu acho que empreender tem a ver com a sua postura e com a sua atitude de ter a visão de dono para poder executar alguma coisa. E quando você entende isso, você tem uma oportunidade de empreender com o dinheiro do outro. Então, o que eu entendi, o que eu estava fazendo ali? Um laboratório. Então, eu estava aprendendo com uma pessoa que era muito mais experiente que eu. Então, eu tinha a humildade de ouvir, eu não rebatia as coisas que ele falava. Às vezes, eu tinha meus argumentos, colocava ali e falava assim, faz sentido? Ele falava, não faz sentido. Tudo bem, não faz sentido, eu vou buscar uma alternativa. Cris, tem que resolver isso aqui porque a operação está muito ruim. Beleza, vou dar meus pulos, vou para o Rio, vou para São Paulo, vou fazer o que tiver que ser feito para poder resolver o problema. Mas me diz o que eu tenho que colocar ali para o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que assim, trabalhar com pessoas mais experientes te traz uma visão muito mais apurada, e eu não gosto de falar atalho, mas é mais ou menos isso, sabe? Você aprende do jeito certo, você não precisa bater cabeça tantas vezes para poder aprender a fazer. Ele já vai lá ter humildade de falar assim, tudo bem, tô aprendendo. E esse tema aí que você acabou de tratar, ele é muito presente hoje em dia nas empresas, principalmente na bolsa que a gente aqui, na nossa audiência, analisa, que é a diversidade, né? Então, muitos falam, a gente tem que botar sangue novo na gestão. Experiência tem uma outra visão para entregar para a gente, ter uma mulher, ter pessoas de diversas culturas, backgrounds, ajuda a ter uma solução melhor. Isso gera mais retorno para os acionistas, para as empresas que têm isso na sua gestão. Tu falou de um ponto importante que foi a maior lição que eu tirei esse ano da reunião dos sócios do Buffett, né? Você dividiu a gestão de um negócio em dois mundos aí que muito pouca gente consegue ter essa clareza. Que um é a gestão do negócio e a outra é a alocação de capital desse negócio, desse capital que foi gerado, né? Uhum. Então, esse sócio, esse presidente aí do grupo, ele cuidava mais da alocação de capital e vocês faziam dinheiro, propriamente dito, né? Em algum momento você falou assim, cara,
eu também quero alocar o capital em outros lugares e eu não concordo do jeito que está indo, ou você sempre aceitou a visão dessa pessoa e, pô, eu confio tanto nele que é melhor ele ficar nessa posição? Como é que foi isso? Não, isso foi uma coisa muito de cima para baixo. Então, ele era o sócio-presidente, ele que a gente executava e a gente tinha que fazer a parte operacional ali. Então, a gente começou a se preocupar em alocação de capital quando a empresa começou a ter dividendos. Aí eu falei assim, tá, o dinheiro agora é meu, o que eu vou fazer? Ah, eu vou investir na bolsa, eu vou investir em startup, vou investir em quê? Mas o plano do Burger King já estava consolidado e era aquele campo ali para fazer. Não tinha muito que mexer, não. E essas decisões você tomava com teu ex-marido ou era uma coisa que cada um tinha a liberdade para decidir por conta própria? A gente tinha autonomia para decidir dentro da nossa praça, né? Uhum. Então, não, tô falando com um dividendo que vinha da empresa, do Burger King. Ah, tá. A gente discutia muito sobre isso e, por exemplo, a primeira startup que a gente investiu. Então, eu falei assim, olha, eu estou enxergando isso aqui, é uma startup para música independente, tem um risco enorme, mas e aí, vamos fazer? Ah, vamos. Então, tá bom, então vamos. Vocês então, na operação ou vocês botando só o dinheiro? A gente colocava o dinheiro e eu entrei um pouco para a operação dessa startup. Então, eu ficava no BK até às 6 da noite, aí eu pegava das 8 às 2, 3 da madrugada para poder ficar com essa startup. E qual foi o resultado dela? Foi péssimo, não deu certo. E qual a lição que te deixou? Nunca entrar numa coisa que você não entende. Eu não entendia de startup, eu não entendia de música, eu não entendia nada do rolê. Eu fui colocando dinheiro, não conhecia o empreendedor. É outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, conhecer a índole do empreendedor, conhecer quem é a pessoa, qual que é o lastro que essa pessoa tem. Então, eu só fui porque eu gostei da causa, entendeu? Que era empoderar a arte, os artistas. Então, eu achei que era um vendedor é que legal. Às vezes ele fala o que a gente quer escutar, né? Total. Então, assim, eu queimei vários cartuchos. Eu lembro da gente montando uma apresentação linda. A gente não tinha nada de olho. O Spotify estava vindo para o Brasil. E aí esse cara falou assim, beleza, a gente está negociando aqui com o Spotify, o valuation da empresa são 100 milhões de reais. Eu falei assim, mano, a gente tem um PowerPoint, a gente não tem nenhum sistema rodando. E aí a gente foi apresentar essa plataforma para a diretoria da PepsiCo, que era um contato que eu tinha lá. E aí o cara falando assim, a gente vai colocar a logomarca da Pepsi na lua e não sei o que. Eu falei, cara, ferrou a reunião. Acabou com toda a minha reputação aqui nessa reunião. Então, foi uma parada muito, muito louca, assim. E aí, quais muito outros... Muito louca, deu tudo errado, deu tudo errado. E quais outros empreendimentos vocês apostaram com esses dividendos vindo do Burger King? Depois eu fiz uma coisa ainda pior, que foi colocar em hardware. Então, era um secador de cabelo que depois eu levei lá para o Shark Tank Brasil, inclusive. Ah, tu participou já de algum episódio? Uhum. Como é que foi isso aí? Conta aí. Foi muito legal, meu. Foi bacana. Como é que é o esquema para aparecer lá? É só ter uma boa ideia e se candidatar ou tem... você faz uma aplicação, mostra seu projeto, faz o seu pitch, e aí, a partir desse pitch, as pessoas avaliam. Se tá legal, você é selecionado para poder ir. E aí eu recebi lá, acho que era 750 mil do João Apolinário e da Luísa Helena Trajano. E a gente não tinha faturado nenhum real, era um projeto de um hardware. E aí eu fiquei 1 ano quase trabalhando com o Carlos Vocês venderam Donzelli. a ideia? A gente vendeu a ideia. Isso que importa. O objetivo naquela hora era vender a ideia, né? O objetivo era esse. E aí eu trabalhei 1 ano quase com o Carlos Donzelli, que era o diretor executivo do Magazine Luiza, e com o Eduardo Teixeira, que era o diretor financeiro do Polishop. Então, assim, eu aprendi muito com eles, inclusive sobre gestão de risco. Chegou um momento do projeto que a gente falou assim, você está disposta a colocar mais grana aqui? Eu falei assim, não, eu já estou no meu stop, nós também. Então, não vamos dar continuidade, porque isso aqui, o risco é muito alto, porque é um projeto de hardware, e hardware você tem que fazer molde, você tem que prototipar, cada molde é uma fortuna, era 100 mil dólares para lá, 200 mil dólares para cá, tem que ir para a China, é muito complexo. E aí a gente falou assim, esse risco a gente não quer correr. Aí a gente abortou a missão, mas foi legal. Foi legal. Investi na Hamper, que foi um exit que deu legal. O que era a Hamper? Hamper é uma plataforma para captação de lead via LinkedIn. Então, esse foi bom.
Investi em fundos de pre-IPO nos Estados Unidos, então a gente investiu em Uber, deu bom. Eu vi você falando que não investe em IPO, né? Porque não tem histórico. E no começo, realmente, foi a negociação da ação depois caiu muito, depois subiu, a gente conseguiu vender bem. Grab, Didi, Airbnb, foram fundos que a gente colocou lá. Chakra Tech, que é uma empresa de Israel, também que a gente colocou grana nesse projeto. Imóveis, então foi desse jeito. Essas startups era mais distante, você não tinha relação igual lá na de música independente. Não, da música a gente era muito próximo, da Hamper, aí eu aprendi, né? Então, com a Hamper, por exemplo, eu já me conectei com outro investidor que era muito mais experiente que eu, que ele já fazia isso, que ele foi um dos fundadores, eu acho, da Movile, que, se eu não me engano, é dona da iFood hoje, não sei se eu estou falando bobagem, mas é um cara muito experiente, e aí eu comecei a co-investir com ele. Então, ele falava, vamos entrar nessa aqui, eu falava, vamos entrar nessa. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que ter... dá para quem sabe, né?